Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Vinícius Santa Luzia e esse é meu canal Atenção Primária, Caminho para o Sucesso do SUS. Hoje, possa ser que vocês escutem cachorro latindo, vizinho gritando, é porque o vídeo hoje eu fiz na minha casa. E foi por opção mesmo, foi por escolha mesmo, porque eu queria estar num ambiente mais íntimo, um ambiente em que a gente pudesse ter uma conversa tete a tete, né? Por ser um assunto que as pessoas ainda têm muito temor, as pessoas ainda praticam e na hora de conversar todo mundo se treme. Então, tô mais à vontade, tô de camiseta para estar mais próximo de vocês. E eu queria começar o vídeo de hoje fazendo um questionamento. Primeiro deles, qual foi a última vez que você fez um teste rápido? Qual foi a última vez que você solicitou ao seu médico que faz aquele famoso check-up anualmente, sorologias para hepatite B, C, sífilis, HIV e outras? Vou dar um tempinho só para você lembrar. Acho que já deu, né? Muitos vão dizer que fez há 6 meses, há um ano, e tem outros que vão dizer que não sabe a última vez que fez. Geralmente, as pessoas têm um pouco de temor em relação a sorologias ou a realização de testes rápidos, porque sabem enquanto irresponsáveis são nas suas atividades sexuais. As pessoas hoje me preocupam muito porque, principalmente mulheres, a preocupação das que eu atendo, que eu vou falar baseado no meu público, a preocupação maior é em relação à gravidez. Tá tomando contraceptivo oral, tá tomando contraceptivo mensal ou trimestral, elas estão aliviadas. Só que quando a gente fala em sexo seguro, a gente não está falando só de gravidez indesejada, não. A gente precisa discutir também sobre infecções sexualmente transmissíveis, que eu percebo que a maioria da população ainda ignora. Então, você que não sabe a última vez que fez teste rápido ou sorológico por medo, ou porque tem um relacionamento de 6 anos, 7 anos, 10 anos, eu tô com esse homem há tanto tempo, mas você não tá com ele 24 horas, tá? Então é extremamente importante que você faça a sua sorologia ou os seus testes rápidos. A gente tem alguns serviços que podem estar oferecendo isso para vocês, que são os SAIs, que são Serviços de Atenção Especializada. Nós temos os CTAs, que é os Centros de Testagem e Aconselhamento, e as unidades básicas de saúde e as estratégias de saúde da família são equipadas com tanto profissional para estar realizando, quanto com os testes rápidos básicos, que é hepatite B e C, sífilis e HIV. Não precisa ser agendado, você não precisa agendar, basta você se direcionar a essas unidades, informar a necessidade, e um profissional prontamente vai estar realizando esse teste em você. E aí, depois que agora que eu falei em relação aos testes rápidos, uma forma de sensibilizar quem não fez há muito tempo está fazendo, a gente agora vai falar um pouquinho sobre sexo seguro, tá? Tem alguns pontos que a gente precisa bater nessa tecla para que a gente consiga desmistificar as ideias que a gente tem em relação às nossas práticas sexuais. Bom, quando a gente começa a falar sobre sexo seguro, a gente precisa lembrar do básico. A única coisa que protege contra infecção sexualmente transmissível é o uso do preservativo, né? Que ele é feito à base de um material a látex. A gente tem o feminino, que ele não tem uma boa adesão, as mulheres geralmente não usam, mas ele é um preservativo extremamente positivo porque ele pode ser colocado horas antes dessa atividade sexual. Nós temos o preservativo também masculino. Ele geralmente tem um tamanho padrão, porém nas farmácias você encontra com tamanhos maiores, caso seja a sua necessidade. Só que ainda existe um tabu muito grande em relação ao uso do preservativo. Primeiro, porque existe uma diferença na sensibilidade quando você transa com preservativo e quando você transa sem preservativo. Eu não vou ser hipócrita para dizer que não existe diferença, porque eu sei que há sim. Existem homens que às vezes eles não admitem, mas quando eles começam a colocar o preservativo, às vezes
a libido dele diminui e o pênis acaba amolecendo, ele não tem uma ereção firme ao ponto de colocar o preservativo. Então existem algumas situações que são muito pessoais, muito particulares de cada um, que motiva individualmente cada um o não uso do preservativo. Mas hoje nós só temos essas duas opções. Então, para o sexo seguro, a gente precisa tanto do uso do preservativo e de lubrificante. Geralmente, os lubrificantes, os ideais, os recomendados são aqueles que sejam à base d'água. Não é recomendado o uso de outros lubrificantes, porque a textura ele pode comprometer, pode até mesmo romper esse preservativo. Então, sexo seguro, lubrificação e uso do preservativo. Tem uma questão também muito interessante, é que às vezes a gente tira o sexo oral da jogada. A gente se preocupa muito com sexo vaginal, com sexo anal, e a gente deixa de lado os cuidados que a gente precisa ter com sexo oral. E ele precisa e deve ter os mesmos cuidados. Uma vez eu vi um estudante de odontologia se posicionando numa rede social dizendo que sexo oral, a possibilidade de pegar uma DST, uma IST, na verdade, era baixa, porque o micro-organismo caía no estômago e a acidez do estômago inativava o micro-organismo. E isso é um absurdo pensar dessa forma. Lembre-se que, por exemplo, todo mundo que faz uma higiene adequada oral tem, querendo ou não, a gente lesiona a nossa gengiva passando fio dental, tem gente que usa palito de dente. Então, assim, qualquer porta de entrada na região oral, ela serve como uma porta para que esse micro-organismo ele adentre e se manifeste. Então, os mesmos cuidados que a gente tem com sexo vaginal ou anal, a gente precisa ter com oral. Infelizmente, as pessoas utilizam os termos. Eu vou chupar a bala com a embalagem. Não, mas infelizmente, se você quiser fazer sexo oral, a recomendação é que você utilize um preservativo para fazer. Caso contrário, você está se expondo, sim. Tem muitas pessoas que começam muito bonitinhos os relacionamentos com o uso do preservativo, e aí do nada tiram o preservativo de jogada, e isso está errado. Ô amor, tudo bem com você? A gente precisa marcar um médico, vamos fazer nossas testagens para saber se a gente tá ok. Testou, tá ok, libera o preservativo, mas pelo amor de Deus, confiar 100% é você viver num país, é você viver num mundo surreal, tá? Confiança é a base do relacionamento, mas a gente precisa cuidar da nossa sexualidade. A gente não cuida do coração, a gente não cuida do estômago, a gente precisa também adotar cuidados com nossa vida sexual, tá? Então, liberação de camisinha só depois de testagem. E criar uma periodicidade. A cada 6 meses, os dois vamos fazer. Tá? Porque é uma segurança que você vai ter para você. Muito comum também em relação às pessoas que possuem tanto vagina quanto ânus é a questão de por onde começar. Sexo vaginal primeiro, sexo anal depois. Essa coisa de tirar do ânus e colocar na vagina, pênis com ou sem preservativo, só quem se ferra nessa história, não. Quem se ferra mais nessa história é a mulher. Por quê? Esse homem pega micro-organismos que estão lá na região anal e traz para a vagina. Às vezes essa mulher faz infecção vaginal, às vezes esse micro-organismo migra por uretra e essa mulher faz infecção do trato urinário, às vezes essa mulher faz infecção de bexiga por conta de um pênis que saiu do ânus e voltou para a vagina. Homens, não pensem que vocês estão escapes. Por quê? Quem tem relação sexual por via anal ou na relação heterossexual ou homossexual, corre risco sim também de fazer infecção do trato urinário. Porque na região de cabeça de pênis, a gente tem aquele buraquinho por onde sai urina, ali já é o início da uretra.
Dependendo do potencial de micro-organismo que esteja presente naquela região anal, esse micro-organismo pode migrar e vai fazer infecção do trato urinário e às vezes até de bexiga. Então a gente precisa ter cuidado, tá? Tanto com sexo oral, quanto com sexo vaginal, quanto com sexo anal. A gente não pode misturar essas ordens. Tirar do ânus e botar na boca, de forma nenhuma. Tirar do ânus e colocar na vagina, de forma nenhuma. A não ser que você lave esse pênis com água e sabão ou não. É obrigatório você fazer a troca de preservativo antes de você trocar os locais. Dentro de sexo seguro, a gente também tem que ter alguns cuidados. As mulheres com essas duchas vaginais, essa coisa de chegar no banheiro, colocar a ducha e fazer um chuveirinho lá dentro, você mexe com a flora da região vaginal. Essa água chega no seu canal vaginal, tira resíduo de esperma, sim, porém ele mexe com a sua flora, os micro-organismos que são benéficos e que tem que estar lá naquela região de vagina, você acaba desregulando ele. Então vocês precisam ter cuidado com essas duchas higiênicas. As pessoas que têm relações anais, cuidado com as duchas anais. Essa coisa de você querer botar muita água. Na verdade, a ducha ela já não tem uma recomendação, né? Porque você faz o desequilíbrio dos micro-organismos que também estão na região anal. Então, o ideal é fazer esvaziamento da região anal, apresentar as fezes, caso tenha vontade, e ir para você só higienizar aquele ânus na parte externa e internamente com a pontinha do dedo para você fazer a higienização. Mas essa coisa de colocar ducha e dar vários jatos, ela não é recomendada porque ela desregula micro-organismo. Às vezes a gente atende pacientes que chegam lá na unidade com diarreia. Diarreia porque fez ducha anal, desequilibrou os micro-organismos que fazem parte do intestino e começou a apresentar diarreia, tá? Então, tanto ducha vaginal quanto ducha anal é preciso ter um critério para se realizar, embora não haja recomendação, embora ela seja amplamente utilizada por questões de higiene, né? Porque ninguém quer, no momento de uma prática sexual anal, que as fezes saiam. Mas, porém, quem está indo ali sabe o que é que tem ali, correto? Então, é preciso ter um pouco mais de critério na utilização dessas duchas. Eu estava lendo um dia desses em relação a um dado do Ministério da Saúde. O estudo ele foi de 2007 a 2018, falando do comportamento do HIV na nossa população brasileira. E falou que, predominantemente, as pessoas que têm HIV estão entre as idades de 20 a 34 anos nesse período. E que essas pessoas de 20 a 34 anos representavam 52% das pessoas diagnosticadas por HIV. O que isso representa? Mais que a metade das pessoas que têm HIV no Brasil são pessoas jovens. Então isso é um dado para a gente refletir de que a gente não adota no nosso dia a dia práticas ou uma vida sexual segura. Então, isso é um reflexo ruim, porque pensando num indivíduo adulto jovem diagnosticado com HIV, que hoje tem um tratamento medicamentoso super tranquilo, esses pacientes utilizam um esquema de uma dosagem única no dia, com 2 comprimidos. É um tratamento que a longo prazo, como qualquer tratamento de doença crônica, existem riscos para a saúde do fígado e para a saúde renal, mas é um tratamento que dá qualidade, é um tratamento que deixa essa expectativa de vida dessa pessoa ser muito próxima a uma pessoa que não vive com HIV, tá?
mas qualquer doença crônica, ela é complicada de lidar no dia a dia, porque ela, associado a isso, você tem que ter uma boa adesão no tratamento, tomar a medicação direito, melhorar os seus hábitos de vida. O tratamento ele faz com que esse paciente com HIV ele chegue numa condição de indetectável, de intransmissibilidade. A possibilidade de transmitir é mínima para as pessoas que são intransmissíveis dentro do tratamento do HIV. E qualquer infecção sexualmente transmissível, ela tem relação direta aos hábitos que nós temos. Então, o que é que eu quero dizer a você? Quando você está numa relação, não existe culpados, tá? Se você é solteiro, você precisa redobrar os seus cuidados, porque ninguém solteiro fica com uma pessoa só. Se você é solteiro, você fica com mais de uma pessoa. Então, aqueles cuidados que eu falei no inicinho, você precisa redobrar e ter. E você que tem um relacionamento, você precisa também se preservar e ter aquele acompanhamento que eu citei também. Mas o que eu quero falar é que, em relação a culpas, quando você tem um relacionamento que você é diagnosticado por alguma doença, os casais eles costumam tentar culpar, né? Direcionar a culpa para alguém. E eu quero dizer que você é adulto. E se você aceitou, e se você propôs para sua parceira ou parceiro o não uso do preservativo, essa responsabilidade é sua. E você que aceitou que o seu parceiro tirasse o preservativo e transasse com você sem camisinha, essa responsabilidade é sua também. Ou seja, ela é compartilhada. É uma responsabilidade que é de ambos. Eu falo isso porque frequentemente eu vejo casais que literalmente só faltam sair na mão quando o diagnóstico de uma infecção sexualmente transmissível acontece, porque nenhum quer admitir de onde partiu essa doença. E aí a gente precisa se colocar numa posição de adulto mesmo e entender que foi eu que liberei, foi eu que quis, foi eu que tive uma atitude impensada, foi eu que não agi com cautela, então eu tenho que assumir os meus riscos. E o que eu vou colher com essas atitudes que eu tive. Gente, quase que eu não conseguia me despedir de vocês. Então esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, comentem. Bota no grupo da família, põe pro namorado. Compartilha com quem você quiser. Obrigado pelo apoio. Até a próxima. Essa é a Chanel, minha gatinha. Até a próxima.